E para você que está na televisão com a gente, só para vocês entenderem, o Mário Sarrubo, novo secretário nacional de Segurança Pública, ele está causando muita discussão justamente pela proposição desse GAECO nacional. Ele está propondo replicar em nível nacional os grupos de atuação especial de repressão ao crime organizado que já existem há anos nos Ministérios Públicos estaduais e que seria para ter uma ação conjunta contra a criminalidade. O chefe do Ministério Público de São Paulo, o Sarrubo, foi escolhido para comandar essa Secretaria Nacional de Segurança Pública pelo futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que vai assumir a pasta agora no primeiro dia de fevereiro. Por que essa polêmica toda, gente? Porque nem todo mundo acredita que essa é a melhor saída. E eu quero ouvir de quem entende. Em primeiro lugar, de vocês dois. Professor, começa você. Vamos lá. Como eu falei, inclusive, aqui a semana passada, a indicação do Dr. Mário Sarrubo automaticamente traz aquele condão de 3 décadas do PSDB aqui no estado de São Paulo, que promotor de justiça entende de segurança pública. Não é algo automático. Pode até ser o caso, não é algo automático. Segundo, o Brasil com essa dimensão continental, né? Você pegar um case de sucesso no estado de São Paulo não significa que ele vai funcionar na Bahia, no Maranhão, automaticamente, né? Isso é uma lição básica de teoria geral do Estado. O saudoso Dalmo Dallari fala isso na sua obra mais clássica. Não pode pegar uma fórmula automaticamente e colocar do outro lado sem que haja sempre o quê? Um planejamento e um estudo a respeito, né? Nem tomou posse de fato e já trouxe aí dissabores, né? Deixo a questão até da Associação dos Delegados para o doutor Palumbo falar. Eu vejo isso como uma afronta jurídica numa série de questões, né? Que devem ser discutidas. Insisto, a questão ela tem que ser menos midiática e mais prática, né? Não é porque deu certo ou dá certo em algumas posições em São Paulo, como a gente falava, né? A gente não vai trazer a pesquisa aqui que não funciona, né? Tem uma série de questões também que não dão certo, que óbvio não são divulgadas. Então, eu torço pela excelente gestão. Não vejo como uma boa escolha. É um Ministério da Justiça cuja pasta 90% é da segurança pública, né? O secretário executivo, que é um ministro adjunto, é um jurista, é braço direito, então já também não é alguém da área de segurança pública. Então esse rótulo pega o GAECO e vira um GAECO nacional. Não é assim, né? Isso deveria esperar meses sentado à cadeira para entender de fato a dinâmica, a pasta, a dimensão do que ele vai enfrentar. Ô Palumbo, você é contra o GAECO nacional? Sou contra, começou mal, começou errado, começou falando besteira e fazendo lambança, querendo fazer lambança. Não cabe ao Ministério Público, não cabe na estrutura do Ministério da Justiça uma atitude como essa. Está desprestigiando todas as polícias, a Polícia Civil, a Polícia Militar. O Ministério da Justiça não foi feito para isso, não tem que criar um grupo disso. E eu concordo com o coronel, não é porque é promotor que entende de segurança pública. Aliás, nesse país aqui, todo mundo entende de segurança pública, né? Até ter o primeiro tiroteio. Aí saem correndo, se escondem debaixo de qualquer carro, de uma árvore e ligam para a polícia. É assim que funciona neste país. Então começou muito mal, deu uma declaração falando essas besteiras. O que ele vai fazer agora é provavelmente tirar os policiais civis que estão lotados lá no Ministério da Justiça, delegados, oficiais, policiais civis, militares, e vai querer colocar promotor como se fosse os salvadores da pátria. E não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Entendeu? Tem que ter responsabilização na tudo que a gente fala, do que a gente faz. O coronel deve ter visto isso também. Eu cansei de ver policiais sendo denunciados injustamente por promotores de justiça de gabinete que não sabem o que é uma rua. E um deles falou para mim assim: mas Palumbo, é só se defender. Não, não é só se defender. Quando você denuncia injustamente um policial, você acaba com a vida dele, você acaba com o psicológico dele, ele tem que se matar de fazer bico para pagar advogado. Esse processo demora 5, 10, 15 anos, fica rolando lá, você desmotiva esses policiais, depois esse policial é absolvido, não acontece absolutamente nada, e o promotor fica lá como se nada tivesse acontecido, não tem responsabilização nenhuma. Então, criar um GAECO em nível nacional é uma aberração jurídica, não existe respaldo jurídico, não existe na lei, e isso é um absurdo, sou totalmente contra e vou falar onde tiver que falar. Muito bem. Gente, olha só, são 10 horas e 32 minutos. Para você que chegou agora através do rádio, a gente está repercutindo aqui no Morning uma proposta do Mário Sarrubo, novo secretário, futuro novo secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça, da criação de um GAECO nacional. Agora, eu não sei vocês, mas vocês dois manjam muito de segurança pública. Mas eu não sei se é todo mundo que manja. Eu queria fazer um pedido para vocês. O que faz o GAECO?
do ponto de vista simples, o que é GAECO? Só para as pessoas poderem entender, ô Palumbo. É um grupo de atuação especial contra o crime organizado, mas que depende do inquérito policial e depende do trabalho da polícia, muitas das vezes que ele está ligado, encaminhando. Ele está ligado, tá ligado, à Polícia Civil. Pode estar ligado. Eles também fazem uma investigação lá, que é o PIC, que também não tem respaldo nenhum na lei, isso aí que foi criado, a cabeça deles, criaram isso daí, passando por cima. Eu sou a favor de cada instituição fazer o seu trabalho. Fazer o seu trabalho. O deles é denunciar, eles são parte. Então é um órgão investigativo, basicamente. Não deveria ser. Fazendo uma analogia com as polícias, você tem a polícia territorial e as polícias especializadas. Perfeito, professor. O GAECO é um órgão especializado dentro do próprio Ministério Público. Então, vamos dizer assim, que o arroz com feijão é tocado pelas promotorias dentro das suas comarcas, dentro das suas cidades. E você tem esse órgão especializado. Trabalha muito com divisões especiais da Polícia Civil, trabalha muito com os BAEPs e a tropa de choque da Polícia Militar, trabalha muito com a inteligência das duas polícias. Perfeito. Então é por isso que é diferente. Ô Manu, pelo que eu te conheço, você discorda um pouco dos dois, né? Tem um grupo... A gente sabe que o crime organizado está cada vez mais articulado no Brasil. A gente sabe que essa articulação rompe os limites territoriais dos estados, então o crime organizado é cada vez mais integrado e eu vou até além, rompe muitas vezes até os limites territoriais do Brasil. Então, a gente precisa, inclusive, ter uma articulação transnacional, ou seja, ter articulação com a inteligência dos países vizinhos, porque as rotas de tráfico de drogas ou de armas ou de qualquer que seja o produto vendido pelo crime organizado são rotas internacionais. Então, o combate precisa de integração. Nesse sentido, me parece que um grupo especial de combate ao crime organizado tem pontos positivos no aumento dessa possibilidade de integração entre diferentes níveis. Outra proposta que também me parece interessante, que está na linha da criação do SUSP, que ocorreu no governo Temer, o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, é a possível criação de uma espécie de Conselho Nacional das Polícias, para fazer com que as polícias, todas elas, tenham uma rotina de trocar informações entre as diferentes polícias, os diferentes níveis, dos diferentes estados. Ou seja, me parece que faz parte, sim, do escopo do Ministério da Justiça ter uma promoção da integração entre os diferentes níveis federativos para que a gente possa ter uma troca de informação. Paulinho, em relação a essa ideia de nacionalizar o GAECO, é importante deixar claro que há cerca de 15, 20 anos atrás, no universo jurídico, se discutia o poder ou não de investigação do Ministério Público. Por quê? Porque a Constituição diz que a Polícia Judiciária cabe à Polícia Civil, ou seja, a Polícia Civil, no âmbito dos estados, né, a Polícia Federal em âmbito de crimes federais, deve ser o órgão que investiga. Então, o Ministério Público pode investigar? Pela Constituição, teoricamente, não. Mas se chegou a um entendimento no Judiciário, e hoje isso é pacífico, de que sim, o Ministério Público pode investigar. E o GAECO é um braço de investigação do Ministério Público de São Paulo. Ou seja, o que se faz no GAECO, se investiga, se pratica operações e ali há meio que um departamento de inteligência contra crimes organizados. A preocupação, aqui acho que geral dos colegas, é: será que a gente vai ter um órgão investigatório no Ministério da Justiça? Porque se a gente tiver um órgão que investiga no Ministério da Justiça, a gente está falando que o governo vai investigar. Isso é perigoso, porque quando o governo, o Poder Executivo, está investigando de uma maneira tão próxima com um ministro, com um ministério, que é diferente da Polícia Federal, que é uma instituição independente, claro, dentro do sistema mais distante do poder político de um presidente, quando o governo executivo, quando o governo executivo investiga, talvez a investigação para os próximos seja mais branda e para os opositores seja mais rígida. E isso é perigoso em estados democráticos. Tem que ter as instituições preservadas. Então, se a investigação do GAECO de São Paulo for ser nacionalizada, que seja, por exemplo, no Ministério Público Federal, porque no estado de São Paulo não é no Poder Executivo, é no Ministério Público. Então, investigação do Ministério Público, se entendeu que é possível, beleza. Contra crimes organizados pelo GAECO, beleza. Então vai se investigar crimes organizados a nível nacional, que faça-se um GAECO no Ministério Público Federal. Mas aí quem vai mandar nele vai ser o ministro da Justiça? Não, aí seria Como é que vai ser isso? Porque a Júlia falou, não cabe isso. No Ministério Público Federal seria o Procurador-Geral, com toda a independência. É justamente agora só para concluir,
tem outros 2 pontos que eu acho que depois dá para a gente discutir aqui, que são também tão preocupantes, que é a criação de um Conselho Nacional de Polícias. Eu vejo com ressalvas, acho que seria importante se esse conselho servir para troca de ideias, para ser um órgão consultivo das polícias, ou seja, para as polícias participarem das decisões do Ministério da Justiça, escutar quem está na ponta da linha e de todo o Brasil. Integração. Exato. Integração. E aí um ponto muito polêmico, que seria a criação de uma Corregedoria Nacional de Polícias. Isso é perigoso, porque a Corregedoria Nacional, em âmbito federal, investigar policiais dos estados é uma interferência direta no Pacto Federativo. As polícias dos estados têm as suas corregedorias. Sim. E é nesse âmbito que isso deve acontecer. Professor. Eu vejo aqui uma premissa que foi muito alimentada na pandemia. Você querer hierarquizar município, estado e a União. Eu vejo muito isso na sala de aula, perguntas básicas, às vezes em direito administrativo, direito constitucional. Quem manda mais, o prefeito ou o governador? Quem manda mais, o governador ou o presidente? Cada qual tem a sua competência. E isso foi muito fragilizado na pandemia, principalmente aqui no estado de São Paulo. O nome dele já foi citado, então vou aqui retroalimentá-lo, que é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele sozinho conseguiu acabar com o PSDB. O João Dória, ele falava o quê? Eu e os 644 prefeitos estão comigo dando a ideia de subordinação. A fala do Dr. Mário Sarrubo dá essa ideia de subordinação e você quebra. Na competência do ente federativo, principalmente no artigo 24 da Constituição, as normas gerais cabem à União e você tem as competências regionais e locais aos estados e aos municípios. Então, quando ele traz esse texto, quando ele traz essa retórica do tipo, olha, é o GAECO nacional, dá a entender que eu vou comandar tudo, eu vou mandar tudo. E assim, claro, uma interpretação minha, eu hoje comando o Ministério Público de São Paulo, agora eu vou comandar tudo. Vai sentar ele e o doutor Paulo Gonet do lado, que é o chefe do Ministério Público Federal, falou assim, agora, ó, nós somos donos de todo o Ministério Público, né, do país. Então, essa retórica, como o Mano falou, talvez um marketing equivocado, eu vejo como uma afronta, flerta como uma afronta ao texto constitucional. É esse cuidado que tem que tomar. Tem que ter integração? Tem que ter integração. Se o crime é organizado, porque a segurança pública será desorganizada. Agora, nós temos, por exemplo, Mano e Nelson, nós temos o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias, a Polícia Civil tem um conselho delas que se reúne. Nós tivemos recentemente uma reunião de todos os secretários de segurança pública. Então, hoje, se você volta à década de 80, que cada qual tirava um RG no ente federativo e ele não era procurado num estado e era em outro, aí tudo bem. Agora, hoje você já vem para essa integração. Olha, nós estamos em 2024. Agora é que vai ter a primeira prova unificada para a magistratura. A OAB, o senhor deve lembrar, cada prova era num estado de um jeito. Eu estou falando de integração de informações, né? Então, hoje, tem que conversar. Mas não assim. Eu sou dono de tudo. Cadê o Pacto Federativo? Exatamente. Deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio. São 10 horas e 50 minutos. A gente já volta aqui na Jovem Pan. Pediu, Palumbo? Eu concordo mais uma vez com o coronel, e não dá para... E a Júlia foi perfeita. Quem é que vai mandar no promotor? Eles não vão aceitar ser mandado por ninguém que não seja do Ministério Público. Já começa por aí. A gente conhece bem o Ministério Público, é um órgão respeitável, faz bons trabalhos, mas eles não vão aceitar. E tem que ter controle, cada um no seu quadrado. Não cabe criação de GAECO no Ministério da Justiça. Tudo isso que você falou, Mano, que você é favorável, simpático à ideia, que você falou de integração, a ideia da integração. De investigações interestaduais, internacionais, já tem a Polícia Federal. Vamos fortalecer a Polícia Federal. É ela que tem que fazer a investigação. Aliás, são extremamente competentes. Quando não há ingerência política. Muitos anos eu falo isso. Todas as polícias de todos os estados sofrem ingerência política. E a federal também. Deveria ser polícia de estado. Mas, infelizmente, é polícia de governo. E isso é um absurdo. Eu já citei alguns exemplos aqui. No passado aconteceu várias vezes, onde se investigavam políticos, prefeitos. O que acontecia com o delegado? Ele era afastado. Pronto, e acabou. Eles avocavam o inquérito policial e esse delegado competente, é afastado. O delegado Palumbo está investigando o prefeito de Pirapora, não sei de onde.
Vamos afastar ele, joga ele lá em Araçatuba. Pronto, acaba com a investigação e coloca algum aliado do governo. Infelizmente, é assim que acontece em todas as polícias de todos os estados. E que a federal não é diferente. Fala, Manu. Mas a minha questão é, para além da Polícia Federal, que, claro, é um órgão fundamental para a segurança pública, a gente precisa, por exemplo, que a Polícia Civil de São Paulo colabore mais com a Polícia Civil do Rio. Perfeito. Então, o ponto é como criar um aumento dessa sinergia. Porque o bandido, ele não pode ficar mais com a vida mais fácil se ele cruzam a fronteira e saem de um estado para o outro. Então, a gente precisa fazer com que os órgãos da segurança pública funcionem como um sistema mais integrado, que o Estado brasileiro seja capaz de ter mais organização do que o crime organizado. E isso passa pelo aumento da integração dos trabalhos de inteligência. Mas, mano, eu não sei se você viu a manifestação do Ministério da Justiça sobre a criação desse conselho. Parece que a finalidade é muito mais criar a regra para depois punir, por isso que já criou o conselho e a corregedoria junto. Completo. Eles vão perseguir os policiais. Até porque eles falam, a gente tem que criar um conselho que crie regras, que seja mandatório, esse é o termo. Ou seja, tá parecendo que o Ministério quer criar regras para cuidar das polícias dos estados. Isso é perigoso. Isso é, como disse o professor aqui, é um afronte ao Pacto Federativo, à independência dos estados. Não seria melhor criar um Ministério só de segurança pública? Já foi muito discutido isso, né? Enfim, mas eles optaram por não, né? Pelo Ministério da Justiça ficar junto com a segurança pública. Isso foi cogitado agora no final de 2023, em especial com a saída do Flávio Dino. Se cogitava até do Capelli ficar como esse ministro de Segurança Pública, até em gratidão a toda a sua atuação como interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, enfim. Mas o governo preferiu manter, até para ser um ministério mais robusto e ser mais atrativo ao Lewandowski, que estava ali decidindo se iria aceitar ou não. Eu acho que isso ficou na manga, Paulinho. Ficou na manga para uma próxima reforma ministerial para, de repente, em algum momento, seria ter que acomodar mais alguém. É positivo você diferenciar a Justiça de Segurança Pública? Neste momento em que a segurança pública virou uma pauta nacional e todo mundo fala muito disso, até pelo sentimento de insegurança, aparentemente sim. Aparentemente seria importante ter um Ministério de Segurança Pública com um especialista em segurança pública na área. Por quê? Com todo respeito a todos os magistrados, a carreira de juiz do ministro Lewandowski e de todos os promotores de justiça, quem tem de segurança pública é quem trabalha com segurança pública. Não é quem estuda direito processual, direito material. Fala, professor, você pediu? Pegar o gancho do Mano, nós tivemos uma operação recente aqui no estado de São Paulo, no Mato Grosso. Você falou, mas foi no estado de São Paulo ou foi no Mato Grosso? Então, uma integração. A polícia de São Paulo foi atuar justamente ali na divisa com o estado, atuando em parceria, inclusive, naquela circunscrição. Então, a gente já tem essa sinergia, essa integração, independentemente da chegada deste GAECO nacional. E essa questão que o Nelsinho levantou aqui de uma Corregedoria Nacional, o doutor Palomo mais uma vez pontuou de forma cirúrgica, carece de competência administrativa disciplinar para você punir. Você tem vício de iniciativa. Aqui a gente que atua nessa área do contencioso, a gente sabe. Então não tem, como é que eu vou punir, né? Vai avocar. Não tem competência. Insisto, né? Estão querendo fazer um Brasil unitário ao invés de federativo. Estão querendo trazer para si as competências que não lhes pertencem.